Bem-vindos, estamos começando mais uma temporada do Café com Moji News, hoje em clima de carnaval. A gente vai conversar um pouco sobre a história do carnaval na cidade com Sim, Glauco Ricelli. Ele é historiador, diretor do Departamento de Patrimônio, Arquivo Histórico da Secretaria de Cultura de Mogi. Seja muito bem-vindo, já esteve conosco, né, em outras ocasiões, obrigado. falando um pouco de patrimônio. E hoje não deixa de ser uma questão do patrimônio, né? A gente estava comentando agora, o carnaval também é um patrimônio imaterial, né? Sim, então é um patrimônio que ele envolve muitas esferas, né? O Brasil é um país que respira, né? Essa maior festa, a gente diz que é o maior espetáculo da Terra, né? Então, ele está muito relacionado, né, ao dia a dia do brasileiro e à comunidade, né? Então, em diversas cidades, como Mogi das Cruzes, né, o trabalho das escolas de samba, principalmente durante todo o ano, né, ele é muito importante, né, nessas dificuldades, né? Quando tem alguma dificuldade de intempéries, né, uma chuva muito forte, eles fazem campanha de arrecadação, festa para as crianças, um trabalho social muito grande. Então, o carnaval, para algumas pessoas que acham que só é folia, ele também tem um lado social muito grande que precisa ser sempre ajudado, né, pelo poder público e caminhando junto aí para poder desenvolver bem uma cidade. E como você falou, não é só fevereiro, né? É um trabalho de um ano inteiro aí, Não. né? Mas o carnaval ele veio se transformando no decorrer dos séculos, né? Eu vou pegar basicamente puxando para o carnaval quando ele chega no Brasil, né, lá no período colonial, nós temos um carnaval que é muito mais ligado à relação das elites, um carnaval mais de baile, uma coisa muito mais erudita, né? E quando o carnaval começa a ter um caráter ligado mais aos povos escravizados, né? Então a gente tem uma ligação de um carnaval indo para as ruas, mais popular, ou a forma do brincar, né? Então isso transforma esse momento que era um culto antes da quaresma, então você se preparar para se divertir totalmente, pensando que tem um rito a seguir pela frente dentro do catolicismo, colocado, né, pelo Estado brasileiro, e era um momento de extravasar. Então as pessoas, naquele primeiro momento, tinham essa visão de fé, em que poderiam extravasar seus pecados e todas as suas vontades naquele momento daqueles 4 dias de carnaval e posteriormente entraria num período mais de confinamento até mesmo relacionado à sua fé e às suas crenças, né, dentro do catolicismo. E quando a gente pode falar como isso começou a ficar mais organizado, vamos dizer, assim, como as comunidades começaram a se juntar realmente para... Então, essa divisão do carnaval, a gente que entendeu hoje, né? A gente tem hoje escolas de samba, temos também a relação de blocos, né? Isso começou a se delinear bastante, né, no sudeste do Brasil, principalmente no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro já existia os carnavais de salão e os carnavais de rua. Só que os de rua eram os blocos que tinham organizações separadas e cada um saía durante um horário, durante um dia e se divertiam. A partir ali dos anos 20 para os anos 30, o governo começa a pensar de que maneira que se organiza esse carnaval e de que maneira o carnaval pode ser algo de construção e de educação para a população brasileira. Então, o termo escola de samba, ela vem com essa relação puramente de ensinar as pessoas a história do Brasil. Então, puramente porque eu tenho dentro de uma agremiação, eu vou ter o campeonato que é o carnaval. Então, esse carnaval, ele vai ser dividido entre as escolas, cada uma vai escolher um tema e vai desenhar esse tema, desde o enredo, desde os adereços. E isso daí, partindo desse pressuposto dos anos 30, começou a se popularizar no Brasil e no Rio de Janeiro começou com Portela, Mangueira, as escolas São Clemente, as escolas são importantíssimas para a tradição brasileira nesse viés do carnaval de escola de samba. E o carnaval sempre foi algo de ensinamento, então ele tem essa relação puramente de ensinar. Quando a gente olha, né, um desfile, ele também tem uma cópia de um sentido de ser um ato processional. Ele parece uma procissão. Eu tenho o início lá com o abre-alas, parecendo que é a cruz da procissão, uma procissão católica. Depois eu tenho o carro alegórico, que parece o andor. Então, assim, cada fatia desse processo, ele passa uma informação para quem está assistindo, quem está se divertindo. Então, por isso de ser um grande espetáculo, ele ser um grande
um momento de trazer à tona essas relações de ensinamento. Então, a escola de samba tem essa função. Ela educou, né, durante quase 100 anos a população brasileira através dos seus enredos. Muito interessante, né? E cada enredo é uma história, né? Você Sim. resgata a história do Brasil de alguma forma, a história da África, né? Sempre um personagem diferente. Não, com certeza. E Um trabalho muito rico as mesmo. biografias, a história do Brasil. E a gente tem temas, exemplo. Quando tem datas que são datas efemérides, né? Então, exemplo, é um centenário da abolição dos escravos em 88, né? A Mangueira apresentou um enredo fantástico com uma música também linda na época. Então, todos esses momentos, a gente tem marcos no carnaval em que as músicas acabam entrando no cotidiano nosso. Então, Tem um pouco de crítica social também, né? muito, nossa, vai bastante, né? Então, você pega exemplo, carnavalescos no Rio que foram barrados, né? Tiveram que cobrir as suas alegorias com algum tipo de lona, porque foram barrados pela justiça, porque foram cerceados, e colocar ali a sua opinião, né, política ou social que seja, dentro dessa passarela do samba que a gente tem, né? Então, o carnaval tem essa função muito de ser algo construtivo, crítico, e ter essa liberdade. Isso é importante, né? Nesse momento os papéis são invertidos, né? As pessoas se fantasiam, então é um momento mesmo de descontração, é um momento onde o brasileiro, dentro da nossa história, né, vivemos um país onde tem várias crises. Acho que é o momento de viver um pouco na ilusão de 4 dias, mas ele vive uma ilusão de 4 dias, né? Na calmaria, na paz e na serenidade dele. Que a gente brinca, né? O ano só começa depois do carnaval. Sim. É bem isso, para o brasileiro não tem jeito. E eu gosto de viajar um pouco para alguns lugares do Brasil, e aí Paraty é um lugar que me chama muita atenção. Em Paraty a gente encontra com turistas de fora do Brasil, são europeus ou mesmo americanos, que vêm para o Brasil passar o Natal até o Ano Novo. Desculpa, do Natal, Ano Novo e o Carnaval. Então ele só vai embora depois do Carnaval. Ele fica basicamente aqui de 3 meses no Brasil, de férias, porque aí eles é um momento de encanto, né? Então tem as festas de final do ano e o nosso Carnaval para poder fechar e aí sim começar a vida deles no outro continente aí. São culturas bem diferentes, né? São. Vamos dizer, o calor do brasileiro, né? Toda essa questão aí. E olha que quem eu conheço que faz essa rotina são pessoas que fazem isso há pelo menos mais de 20 anos e adoram. Então, para eles é uma coisa assim a par, né? Essa festa tem esse simbolismo enorme. E se a gente puxar isso, né, para Mogi das Cruzes, a gente tem uma cidade que vai seguir o mesmo rito, né, de carnaval. Mas o começo do século aqui em Mogi, do século XX, nós temos o carnaval basicamente ligado ao campeonato de bonecos de papel machê. Então, na cidade já é um carnaval de salão, também erudito, elitizado, feito lá no Teatro Vasques, e um carnaval que basicamente, em alguns momentos, era dançado mais por homens. As mulheres observavam. Então, isso gerou até lenda, porque as mulheres observavam, tinha uma separação. Alguns dias as mulheres e os homens podiam dançar juntos. E a terça de carnaval tinha que ser feita até a meia-noite. Então, em Mogi tinha uma lenda que se você passasse da meia-noite, você poderia virar lobisomem. Então, aquela coisa a pessoa tem que encerrar tudo até meia-noite para na quarta-feira de cinza, às 0 hora, estar em casa já e o baile está encerrado. Tanto no Teatro Vasques, quanto também no Mercado Municipal de Mogi tinha bailes de carnaval. Para sociedades diferentes. Já esse campeonato de papel machê, ele acontecia na Praça da Matriz. Então a gente tem muitas fotos que ilustram esse ponto, que mostra, pelo começo do século, então fazia-se propaganda de um comércio, pegava uma história grega, algum personagem. Logo naqueles anos 20 já começou a vir o filme do King Kong, então fizeram um King Kong enorme de papel machê, usavam carros para poder fazer um barco no carro. Então a cidade sempre respirou carnaval, né? Tinha blocos organizados, exemplo, bloco X, o Que Calor, Que Frio, são blocos que eram blocos familiares, em que os amigos também se organizavam, saíam 60, 70 pessoas, todos com a mesma fantasia. Então, para uma cidade que a gente pensa metropolitana, que tem um caráter muito mais tradicional, Mogi é uma cidade tradicional, mas ela tem esse lado da folia muito bem delineado na sua história.
E como entra nesse processo as escolas de samba, né? A gente tem a São João, que é a mais antiga, tem mais de 50 anos, né? Sim, então. Mas veio desses blocos também, não? Então, as escolas de samba de Mogi, elas têm uma outra particularidade, é a relação delas com a indústria. Quando, nos anos 40, começa a se construir a mineração geral do Brasil, a nível industrial, que finalizou como COSIM, basicamente 90% do que trabalharam naquelas empresas vieram de Minas e Rio de Janeiro, principalmente da região de Volta Redonda e sul de Minas. Eram pessoas que tinham na sua cultura a musicalidade muito bem trabalhada no âmbito familiar e no âmbito social. E quando vêm para Mogi, sentem falta. Então eles trazem para Mogi duas vertentes da musicalidade, tanto o samba quanto as congadas, que são cada vez mais afloradas. O que nós temos aqui em Mogi seria Moçambique. A congada e a marujada, quem traz são essas pessoas de fora. Então, com isso, a música popular mogiana começa a tomar outro caráter, graças a esses trabalhadores da indústria, que, só para você ter uma ideia, de 1947 a 57, em 10 anos, Mogi salta de 40 mil habitantes para 60 mil habitantes. Então ele ganha 20 mil pessoas. Era muita gente que vai trazer seus hábitos e costumes. E com isso, esse hábito do samba vem cada vez mais. Então, no caso da São João, as pessoas que formaram o São João é que trabalhavam na Eugim, que era uma outra empresa. Mas também com gente de fora. Também com gente de fora, que estava ali no sopé do morro ali do São João, e tinha um campo de futebol, que era o campo do próprio São João Futebol Clube, que dali deriva a escola de samba. A mesma coisa, se nós pensarmos no Brás Cubão. O Brás Cubão copia até o mesmo nome, né? Estação Primeira de Brás Cubas, porque ele é a primeira estação saindo de Mogi que tem samba. Estação de trem sentido São Paulo. Então, assim, pensando em com a Mangueira, na Mangueira é a estação primeira de Mangueira, saindo do Rio de Janeiro, primeira estação que tem samba. Então eles têm essas analogias, algumas de nome, no caso o Brás Cubão pega o nome, mas as cores que com a São João, pega né? para São João, né, o verde e rosa, que eu acho que é uma cor que encanta muito para o carnaval, é uma mistura, uma cor que se completa, mas todas elas têm essa relação muito estreita com os bairros, as suas comunidades, e com os trabalhos sociais que eles realizam nesses bairros o ano inteiro, né? Temos escolas mais recentes, né? Pensando que tem escolas já com 50 anos, mas nós temos depois aí acadêmicos, a Fiel, que é dos anos 90, se não me engano, 96, que também tem um trabalho excelente, que já é uma escola diferente, porque ela tem um cunho relacionado mais à relação do futebol. Então, trazem para nós essa ideia, né, de união, de parceria. E todas elas, né, como igual, né, a gente entende no Brasil, são muito unidas. Todos os presidentes têm a relação deles muito forte com a Liga, e eles têm uma parceria muito forte. Então, sempre estão se ajudando. Isso é muito benéfico. Para a cidade de Mogi, é um orgulho muito grande ter essas comunidades todas efervescentes e todas ali unidas no mesma sinergia. E a gente tem os blocos também, né? O desfile de rua em Sabaúna. Sim, então, Sabaúna é outra característica, né? Já é um carnaval que ele inicia por força própria deles, né? Desde os anos 70, um carnaval que começou bem tímido, né? Posteriormente, né? Desses formatos que nós temos atuais, né? Mas ao longo da história de Sabaúna sempre existiu o carnaval, como também a Malhação de Judas. São duas referências, né, ao longo de 100 anos aqui no distrito. Mas dos anos 80 para cá a gente percebe que o carnaval vem tendo essa crescente, né? E nos últimos anos, né, ano passado a gente bateu um recorde de 23 mil pessoas no distrito. Nossa. Foi um fluxo muito grande de pessoas, mesmo com chuva, né? E não é só Mogi, né? O pessoal da região se junta para cá. Ali a gente percebe um fluxo de pessoas que vêm do Vale do Paraíba e Mogi também. Como é o carnaval mais tradicional de marchinhas, as pessoas que gostam desse estilo de carnaval vão para lá. Diferente do carnaval de axé, um carnaval mais eletrônico. Hoje em dia tem até de MPB, de rock. Então, cada lugar que você vai para São Paulo, você tem carnaval para todo mundo, de sertanejo. Assim, é a musicalidade que vai trabalhar, não é só a marchinha. Mas ali em Sabaúna é esse carnaval mais tradicional, com os bonecões,
né, com o carnaval mais familiar das pessoas poderem estar ali com seus filhos, num lugar bem tranquilo, descontraído. E como ele está muito perto de Guararema, então às vezes os fluxos de Guararema, pós-carnaval Guararema, as pessoas vão para Sabaúna e vice-versa, de Sabaúna para Guararema, Luiz Carlos, então existe essa circulação. Como também as pessoas que vão ver o Carnaval Solidário aqui em Mogi participar, lá no ProHiper, também fica um pouco aqui, vai para Sabaúna. Então essa circulação é boa para quem fica aqui, né? Porque quem às vezes marca uma viagem e vai fazer uma saída para o litoral ou para o interior, tem outros planos, mas quem está aqui tem uma programação interessante. E como você vê ao longo da história, né, como mudou o carnaval, né, já é uma outra história, né, de lá do começo, já não é essa coisa tão elitizada, né, você vê muitas mudanças nesses últimos anos? Então o carnaval para o Brasil ele muda muito, né? O carnaval para grandes cidades, né? Por exemplo, o Rio de Janeiro ele é uma dependência econômica surreal. Sem carnaval o estado do Rio de Janeiro sofre demais, as comunidades sofrem porque gera renda o ano inteiro. Desde a costureira, dos artesãos, do serralheiro, do eletricista, todo mundo trabalha o ano inteiro para se fazer um carnaval, que é você pôr esse desfile durante 1 hora e pouco na rua. Então, quem vê, imagina o trabalho que é enorme dentro dessa grande indústria que é o carnaval. Para São Paulo, nos últimos 30 anos, da mesma maneira. A gente tem também a fábrica do samba em São Paulo, que também trabalha dessa mesma viés. Só que o carnaval, cada vez mais, ele precisa se profissionalizar. E para isso, depende também de se fazer bons projetos e de se levar esses bons projetos para empresas ou até mesmo editais do governo federal, estadual, que possam vir com aporte, né? Então isso é importante. Ele tem um impacto basicamente grande, né, de infraestrutura, porque você precisa montar um carnaval, tem que ter estrutura, tem que ter som, tem que ter, se não tiver um sambódromo, tem que ter um lugar montado para ser feito tudo isso. Então esse aporte necessita de parceiros. A iniciativa privada para o carnaval cada vez mais tem interesse, quando percebe que ele gera uma expectativa de público, ele vai ter uma receita, as pessoas vão gastar ali com abadá, com a comida, com bebida, né, e com a experiência daquele local. E isso a gente percebe que acontece nos grandes centros urbanos do Brasil, principalmente também no Nordeste do Brasil e no Norte, com os carnavais mais ligados ao axé, com seus foliões lá. Então isso para o Sudeste tem que cada vez mais vir, e para cidades, né, como nossas, né, o Alto Tietê, eu lembro que quando eu era garoto, quase todas as cidades do Alto Tietê tinha desfile, tinha Suzano, tinha desfile, muita gente fazia o carnaval e que acaba não fazendo mais, porque é uma relação de onerar muito os cofres, né, e o projeto tem que ser muito bem delineado. Então, pode existir carnaval, é importante, mas nós temos que ter essa visão do projeto. Terceirizar e conseguir fazer com que o terceiro setor entre como parceiro, né? E as escolas de samba tendo todo ano uma fluidez desses projetos e renda para ela poder investir nos seus projetos. Então isso é algo que cada vez mais, né, o Brasil está caminhando, o governo federal está levando para essas agremiações oportunidades de editais, né? O carnaval já é um patrimônio tombado, já é um patrimônio reconhecido, registrado, mas o que precisa cada vez mais é essa organização e essas prestações de contas, todo esse lado mais financeiro, que é o lado mais chato, está muito bem delineado. Quase funcionar como uma empresa mesmo, né? Prestação Sim. de contas, transparência, né? Com certeza, é um ter. lado muito criterioso, a gente sabe disso perante a esfera pública brasileira, mas é o essencial, não tem jeito, né? Nós podemos ter uma flexibilidade com essa relação. Então a gente está finalizando a entrevista, saber de você, né? O que você pode adiantar para a gente do Carnaval de Mogi desse ano aí? Sim, então, nossa grade do Carnaval esse ano ela vai estar distribuída, né? Primeiramente com o pré-carnaval de Sabaúna no dia 2, no dia 3 do 2, perdão, no sábado. Então esse pré-carnaval vai ocorrer lá em Sabaúna das 17 até as 22 horas. Depois aí sim, na semana do carnaval, né, começando lá no dia 9, na sexta-feira, com abertura com blocos pelo Centro Histórico de Mogi, tendo programação no Centro Histórico de blocos também no sábado e no domingo, das 16 às 22 horas. E no ProHiper nós vamos ter o
basicamente uma matinê e as apresentações do Carnaval Show das agremiações da cidade, que vão ocorrer tanto no domingo, dia 13, né? Dia 11, 12 e 13. São 3 dias de Pro Hiper, das 14 até as 22 horas. Então, o público vai poder tanto ter no centro da cidade, quanto no Pro Hiper, quanto em Sabaúna, essa divisão, né, de carnaval e poder curtir cada um dentro do que gosta, e vai ser uma forma importante de prestigiar esses grupos, né? Ah, bacana, Glauco. Muito obrigada. Tá mais uma vez com a gente Eu aqui. agradeço. E bom carnaval para todos e até a próxima.